Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do MasterChat a respeito de URA e automação. Na aula de hoje a gente vai abordar alguns temas relacionados à automação e basicamente nós vamos ver primeiramente o que é uma URA, logo em seguida a diferença principal entre URA e fluxo de automação e por fim eu vou criar aqui com vocês uma URA inicial de apresentação do escritório. Vamos lá? Primeiramente, o que é uma URA? URA, é uma nomenclatura de unidade de resposta audível. E no MasterChat, nada mais é do que uma automação que fica ligada ao atendimento. A URA, ela geralmente está ligada ao atendimento. Lá na fila, quando nós criamos o nosso canal de atendimento, configuramos também aos nossos clientes uma URA que vai fazer alguma coisa com os clientes que querem ser atendidos, para facilitar todo esse processo. Então, quando nós vemos aqui, como nós podemos ver aqui em filas, aqui eu tenho, por exemplo, uma fila. Quando eu clico em configurações, eu tenho aqui a opção enviar para a URA, certo? E aqui eu posso selecionar uma unidade, uma automação aqui, para poder fazer algo com os meus atendimentos que vão chegar nessa fila, nesse canal de atendimento. Qual a diferença então de uma URA para um fluxo de automação? Ambos, na maioria das vezes, vão compartilhar os mesmos recursos, certo? Quando a gente vem aqui na criação, por exemplo, de uma automação, nós temos duas opções, URA avançada e fluxo de automação. Se você colocar aqui, por exemplo, uma URA e você criar ela, quando você vem aqui em configurar fluxo, por exemplo, você vê que tem um painel aqui, certo? Tem alguns recursos, tem o início do fluxo, tem o timeout, que já eu vou explicar o que é. E quando você cria um fluxo de automação, você também vai ter, por exemplo, essas mesmas opções, claro, com algumas diferenças. Afinal, não é a mesma coisa, não tem um timeout. E algumas outras opções não aparecem aqui. Porém, muitas delas são compartilhadas tanto para a URA quanto para o fluxo de automação. E aí, a gente vai entender aqui, na prática, qual que é o uso prático disso aqui, certo? Então, por exemplo, a minha URA, normalmente eu a utilizo na apresentação do escritório, para que quando um cliente venha falar comigo pela primeira vez, eu possa mandar uma mensagem apresentando o escritório, mostrando fotos da avaliação, por exemplo, do escritório no Google. Eu consigo fazer isso com a URA para todos os atendimentos. Eu consigo separar atendimentos por departamento na URA. Então, por exemplo, quando um cliente ele vem falar comigo, eu posso dar opções para ele. Você quer falar com o departamento financeiro para lidar com pagamentos, comprovante de pagamentos, para ver a questão dos honorários, um exemplo. E também posso colocar o departamento de suporte comercial. Você deseja falar com o comercial, eu posso dar essas possibilidades ao meu cliente caso eu queira. Já o fluxo, pessoal, ele é mais utilizado para automatizar as ações que você faz no MasterChat. Então ele serve para enviar mensagens rápidas, para criar oportunidades em um CRM, por exemplo, para mover oportunidades, excluir, congelar. Então eu consigo fazer tudo isso com o fluxo e a URA fica mais ligada à parte de atendimento, tá certo? Eu vou exemplificar aqui. Por exemplo, quando eu tenho aqui um funil de teste chamado de apartamentos, só para exemplificar. Aqui eu tenho várias ações com uma oportunidade. Eu posso mover uma oportunidade,
Eu posso excluir uma oportunidade. Quando eu venho aqui eu posso excluir. Eu posso, por exemplo, criar um follow-up para essas oportunidades. E às vezes você tem um fluxo tão grande de oportunidades chegando aqui que acaba se tornando algo muito trabalhoso, ficar o dia todo movendo oportunidade, colocando em follow-up, tirando. Então, com os fluxos de automação, né, os fluxos de automações, nós conseguimos mover sozinho, fazer com que o sistema faça o que você faz, só que de forma automática. Já a URA, ela está ligada lá com a fila, né, como eu mostrei a vocês, aqui nas configurações a gente consegue colocar a URA lá, tá bom? Então essas são as principais diferenças. Outra coisa também, né, é a gente praticar, porque é interessante que a gente entenda como que a gente pode criar algo com essas informações. E aí vamos lá. Aqui eu dei dois exemplos, né? Dei mais, na verdade, do que dois exemplos para cada automação. Então, para a URA, eu disse que é possível, por exemplo, criar uma apresentação do escritório, separar atendimentos e para o fluxo enviar mensagens rápidas. E hoje eu vou criar uma URA de apresentação do escritório, uma URA inicial que vai ficar vinculada à fila, e também vou ensinar a criar um fluxo de envio de mensagens rápidas. E vou dar algumas ideias a vocês, né, para que vocês possam fazer várias coisas com isso. Então, por exemplo, com o fluxo de mensagens rápidas, vocês podem mandar sempre que quiserem uma lista de perguntas padrão para um cliente. Vocês podem mandar, por exemplo, a localização do escritório. Você pode mandar o link das redes sociais. E eu vou ensinar como é que faz isso. Com a apresentação do escritório, vocês também podem fazer o quê? Colocar um print de um escritório que tem uma avaliação no Google. Então vocês colocam lá, nosso escritório tem uma avaliação 5 estrelas. Eu vou mostrar como é que faz isso aqui. Vamos lá, vamos para a prática. Primeiramente, eu vou ensinar como que faz para criar aqui a URA e como aplicar essa URA. Então vamos criar aqui, eu vou colocar o nome de apresentação do escritório. É uma URA avançada, certo? E vou adicionar. Beleza. Vou configurar meu fluxo e ok. Lembra que eu falei que eu ia explicar o que é esse timeout? Aqui nós temos várias funções. O timeout, ele nada mais é do que uma ação que é feita, né? Você põe alguma coisa, uma automação para a URA executar, caso, por exemplo, você esteja guardando na automação uma mensagem do cliente e ele não responde e passe 3, 4 horas esperando essa resposta, você pode configurar para que a URA faça alguma coisa. Eu vou demonstrar isso aqui, vamos lá. Então vamos criar aqui uma URA de apresentação. A primeira coisa que a gente vai explorar aqui nas nossas aulas a respeito da URA são as mensagens. Aqui no painel cinza, o primeiro balãozinho, né, o primeiro quadradinho, na verdade, é de mensagens. E eu tenho 3 possibilidades aqui. Eu posso enviar mensagem, eu posso enviar pergunta e eu posso aguardar mensagem de um cliente. Eu vou começar mandando uma mensagem, afinal quero apresentar o meu escritório. Então vamos lá, enviar uma mensagem, vou conectar. Sempre vocês têm que conectar o início do atendimento aqui, tá bom? E você vê que fica piscando aqui porque ainda não foi configurado. Ele sempre alerta porque tem que configurar. Vamos lá. Então eu quero colocar aqui, por exemplo, olá, e eu quero mandar bom dia, boa tarde, boa noite automaticamente. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no izinho, né, nas variáveis do sistema, só para explicar brevemente, as variáveis no sistema, né, são locais onde os dados de tudo que há no sistema ficam armazenados e algumas dessas variáveis, né, ficam disponíveis para serem utilizadas para as pessoas que administram, né, o Master Chat, ou seja, no acesso de admin você consegue utilizar isso para criar várias automações, fazer várias coisas interessantes. Então eu quero, por exemplo, aqui mandar bom dia, boa tarde, boa noite em minúsculo, afinal minha frase inicia com olá, então não vou mandar maiúsculo porque não faz sentido.
Se você quiser mandar, por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite em maiúsculo, você pega essa de cima. Vou pegar aqui a de baixo que manda tudo em minúsculo. E aí é interessante vocês sempre observarem aqui o texto que explica o que essa variável faz, tá bom? Então eu vou colocar aqui, olá. Sempre que a gente for utilizar uma variável no nosso sistema, ela deve estar envolta, né, de duas chaves no início e no final. Então ela só funciona se tiver dessa forma. Se você colocar ela assim, ó, ela não vai funcionar. Ele não vai enviar bom dia, boa tarde, boa noite. Ele vai mandar para o cliente olá, general, underline, salutation, entendeu? Então, para pegar o boa noite, o bom dia, isso é automático, ele detecta o horário do dia que aí manda, tem que estar assim, tá bom? Então, olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso escritório. Beleza, e eu vou mandar essa mensagem para todo mundo que chegar aqui. Logo em seguida, eu vou esperar. Eu não quero mandar um monte de mensagem tudo de uma vez. Fica estranho, parece até um disparo, né? Então eu vou colocar aqui para o sistema esperar para mandar a próxima mensagem. Então eu vou esperar aqui 3 segundos. Não, melhor, 2. E agora eu vou mandar aqui, por exemplo, uma foto, né? Eu vou ensinar vocês, né? Vocês vão tirar, por exemplo, um print lá do escritório de vocês lá no Google e vão querer colocar, vamos supor aqui, nosso escritório é 5 estrelas no Google, um exemplo. Nosso escritório é referência. E aí você põe a foto lá, o print lá do escritório. Vocês editam e põem aqui. Como que vai fazer isso? Você vai vir aqui na mensagem, vai vir em adicionar item à galeria, vai selecionar o arquivo que você deseja enviar. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um arquivo aleatório. Seleciono o arquivo. Não vou selecionar aqui para não subir esse arquivo aleatório. Quando você selecionar um arquivo que você deseja, né, a foto, o print, no caso do Google lá, ele vai aparecer aqui para você. E aí você seleciona. E aí ele vai enviar essa imagem. E aqui você põe a descrição da imagem. Por exemplo, eu vou colocar aqui: nosso escritório é 5 estrelas no Google. Somos referência na região, por exemplo. Lembrando que isso aqui é totalmente customizável, fica ao teu critério o que você vai enviar para o cliente. Então todo mundo que chegar lá na minha fila vai receber a mensagem: olá, seja bem-vindo ao nosso escritório. Logo em seguida vai receber a mensagem: nosso escritório é 5 estrelas no Google, somos referência na região, e também vai receber uma imagem. E aí depois eu quero mandar um áudio também, dizendo como podemos te ajudar. Então eu vou colocar outra mensagem aqui. Vou pedir para esperar também, né, para não mandar uma mensagem atrás da outra. Vou afastar um pouco esse balãozinho aqui. Perfeito. E vou colocar um conectado ao outro. Vou esperar 2 segundos também e vou conectar aqui. E eu quero mandar um áudio. Como que eu faço para mandar um áudio? Você vai mandar, né, vai gravar o áudio que você quer enviar. Lembrando, para funcionar, o arquivo de áudio tem que estar com a extensão .ogg. Então, se você quer mandar um áudio automático para o cliente, você vai gravar o áudio e vai enviar esse áudio. Como é que faz isso? Você pode ir lá no WhatsApp, grava um áudio e baixa por lá. Ele normalmente já baixa em .ogg. Depois que você tiver feito o download do áudio que você quer colocar na automação, você vem aqui, né, na mensagem, que nem a gente fez, adicionar item à galeria, seleciona o arquivo, seleciona o arquivo do áudio que você gravou, vem aqui e ele vai aparecer também aqui, ó. A gente tem aqui, por exemplo, um áudio chamado descrição. É um arquivo que foi gravado, inclusive, como eu falei, no WhatsApp e feito download.
em formato aqui OGG. Seleciono o arquivo e aplico. Pronto. Agora ele vai mandar a mensagem de boas-vindas, vai esperar, né, um tempo, vai enviar aqui nosso escritório 5 estrelas no Google, somos referência na região, vai esperar mais 2 segundos, vai mandar um áudio. Perfeito. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar uma mensagem do meu cliente, porque eu já mandei um monte de mensagem e agora eu quero ficar aguardando a mensagem dele. E aí essa automação você pode ver que ela não precisa de configuração, porque ela fica aguardando a mensagem do cliente, ou seja, a resposta do cliente, para poder fazer alguma coisa. O que? Transferir. Certo? Então eu quero transferir ele, assim que ele responder, eu vou transferir ele para ser atendido. Então eu vou transferir ele para minha fila mesmo, que eu vou sincronizar. Caso ele demore muito a responder, eu posso pegar aqui, por exemplo, e transferir ele para um agente específico, para outra URA, mas eu vou colocar aqui para transferir ele, por exemplo, para o comercial, certo? Eu posso até tirar esse filtro, é só para exemplificar que eu consigo, por exemplo, configurar tudo aqui, em todos os casos, o cliente respondendo ou não. Então, se o cliente me responder logo após, né, eu enviar essa automação, eu vou transferir ele para ser atendido. Se ele demorar, e eu vou mostrar como que você configura o tempo que a automação vai esperar para transferir, é justamente esse timeout aqui. Se o cliente demorar demais, para não ficar o tempo todo esperando para transferir ele para algum atendente falar com ele, eu coloco aqui no timeout para transferir também. Beleza, vou salvar aqui minha automação, perfeito. Salvei minha automação. Agora eu quero configurar o tempo. Qual tempo minha automação vai esperar para poder transferir ele independente? É aqui, ó. Eu venho na automação que eu criei, clico aqui e eu tenho o timeout em segundos. Então eu posso colocar aqui, se eu quiser, por exemplo, 3 horas, eu ponho aqui 10.800 segundos. Então você converte horas, né, em segundos para poder colocar no timeout. Beleza, então nossa URA já está configurada. Perfeito, agora eu vou vir aqui em configurações para ativar ela, vou vir em filas, venho na minha fila, né, que eu quero colocar essa automação. Como eu falei, a URA está vinculada normalmente ao atendimento. Enviar para a URA e seleciono aqui a apresentação do escritório e salvo. Ou seja, todo mundo que entrar em contato comigo vai receber essa apresentação do escritório, certo? Agora eu vou ensinar vocês a criar, né, que nem a gente tinha visto, um fluxo de automação que vai mandar mensagens de forma, digamos assim, de forma mais rápida. Então, às vezes você quer mandar um link, muitos clientes perguntam quais são as redes sociais de vocês, ou então qual o endereço para eu ir aí entregar um documento pessoalmente, assinar um contrato pessoalmente, qual o endereço. E aí às vezes o atendente ele tem que ficar toda hora indo em algum canto e copiando o texto, ou então digitando, ou então lembrando, às vezes é uma coisa complicada. Então tem como você agilizar esse envio de mensagens com os fluxos de automação, tá bom? Então vamos lá. Para criar isso, vocês vão vir aqui em filas, em configurações, automação de novo, fluxo de automação e URA, e dessa vez nós não vamos criar uma URA avançada, vamos criar um fluxo de automação. Eu vou colocar o nome aqui, por exemplo, de localização. Pronto. E aí eu vou clicar aqui em configurar fluxo, beleza, o que eu quero, você já vê que eu criei o fluxo de automação, já não tem timeout. O fluxo não tem essa funcionalidade de tempo, né, de estourar o tempo e eu conseguir fazer alguma coisa. Ele só tem outras funcionalidades um pouco mais básicas, eu diria. Então eu quero mandar aqui, por exemplo, uma mensagem, certo? Enviar mensagem. Eu quero colocar aqui o seguinte, o endereço. Então, por exemplo, avenida, colocar aqui, avenida, colocar um nome fictício, tá? Constantino Manopla,
número 145 próximo ao Banco do Brasil, por exemplo, certo? Então vamos supor que esse seja o endereço do teu escritório e muitas vezes os clientes perguntam constantemente isso. Então você põe isso aqui, aplica, certo? E salva, beleza. E aí eu quero usar isso aqui. Como é que eu faço para usar, Gabriel? Vamos lá. Eu vou vir aqui, automação novamente. Eu tenho que ir lá na automação que eu criei no fluxo, localização, certo? Foi o que eu acabei de criar. Abro ele aqui na esquerda e aperto aqui, permitir uso pelos agentes. Afinal, quem vai usar isso aqui muito provavelmente é o atendente, porque ele vai ter que digitar um comando que vai mandar esse texto sozinho. Eu vou pegar aqui um usuário que eu criei e vou fazer login aqui com ele, para ficar fácil de entender. Então, por exemplo, eu fiz login aqui com um usuário de testes para testar essa automação, certo? Então eu vou dar um comando barra e aqui ó, a minha automação, tá bom? E rapidinho, só para é um macete, né? Quando vocês digitam barra, vocês colocam aqui barra local, ó, o L ele já detectou, ó, L enter, pronto, ele já manda sozinho. Então se 10 pessoas mandarem aqui, eu coloco aqui localização e mando para quem eu quiser e ele vai fazer o envio dessa mensagem. Você pode fazer isso aqui para várias coisas. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, localização, certo? Eu quero mandar, por exemplo, uma sequência de perguntas. Um exemplo aqui. Ou melhor, uma sequência de perguntas não. Vamos supor que eu queira mandar a foto dos advogados. Eu vou pegar aqui um site. E nesse site aqui, eu tenho pessoas, essa pessoa não existe, é gerada puramente por inteligência artificial. Eu vou salvar algumas dessas imagens aqui. Vou apertar F5 para gerar outra aqui, por exemplo. Não há nenhum direito autoral aqui, tá bom? Essas pessoas realmente não existem, são geradas com IA. E eu vou voltar aqui no meu sistema, vou criar uma, por exemplo, nossos advogados. É um novo fluxo. Vou vir aqui no fluxo, configurar. E eu quero mandar a foto dos dois advogados do escritório. Então eu vou colocar aqui a imagem deles, que eu acabei de baixar. Ele acabou baixando uma outra imagem. A advogada Paloma, por exemplo. E eu ponho aqui nossa advogada Paloma é referência em direito criminal. E aí eu ponho um texto, né, dando todos os detalhes dos advogados, né, concluiu aqui, resolveu mais de 10 mil casos, né, um exemplo, né, 10 mil casos em 2 anos, é advogada há 30 anos e trabalha conosco. Um exemplo, eu ponho aqui advogada Paloma, beleza. E eu quero enviar a foto de outro advogado, por exemplo, aqui, para o cliente saber quem é que faz parte do time, da equipe de advogados do escritório. Então, às vezes eu coloco aqui, por exemplo, vou subir a foto logo do outro, né, da outra advogada aqui. Eu vou colocar aqui, lembrando que são fotos exemplos, você pode colocar a foto que você quiser. A advogada Mirella. Adicionar. Aqui eu ponho, por exemplo, o mesmo texto. Vou copiar, só para exemplificar. Vocês customizam à vontade isso aqui.
Vou colocar aqui novamente. Pronto. Então, faltou só selecionar aqui o arquivo, né? Pronto. Então agora eu quero deixar esse fluxo disponível para o meu atendente também utilizar. Então vem aqui nossos advogados, permitir uso e salvo, beleza. E aí lá no acesso de atendente eu dou um F5 para ele carregar a nova automação. E aí eu consigo, por exemplo, colocar aqui, tá certo? Só carregar aqui, só um momento. Dá outra F5. Pronto. Então ele carregou aqui. Eu vou executar agora a automação. Eu digito barra sempre. Então eu coloco aqui, por exemplo, nossos advogados. E aí, ó, ele já manda para o cliente a foto dos advogados sozinho. Então, isso aqui, pessoal, são várias possibilidades. Eu posso mandar foto dos advogados, localização do escritório automaticamente. Eu posso mandar aqui print dos seguidores com link das redes sociais, né? Tipo assim, somos referência também no digital, com tantos seguidores. Então, aqui são infinitas possibilidades. Dessa forma, vocês conseguem poupar tempo fazendo, né, um envio normal de mensagem sem ter que ficar selecionando as mesmas coisas sempre, sem ter que ficar indo em galeria, procurar imagem, às vezes perde uma imagem. E tudo aqui no Masterchat está salvo aqui, então é só habilitar, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida é só chamar o nosso time.